que o problema que está acontecendo em Ilhéus é tão crucial, é tão agonizante, é tão preocupante, que 10 minutos para cada representante do sindicato não representa nada. E vou dizer por quê. Por uma razão muito simples. O que está na cidade é de que os líderes sindicais que deram causa a essa atitude do prefeito. Até prova contrário, enquanto nós não ouvirmos os representantes dos sindicatos para que eles também possam nos convencer de que o prefeito mais uma vez está mentindo, até porque é useiro e vezeiro nessa prática, eu entendo que deve sim se abrir o espaço. E vou mais longe, essa coisa de se conversar, veja bem, os líderes sindicais têm representatividade sim, em tese, sim, mas eu entendo que as pessoas que estão sofrendo têm muito mais legitimidades para discutirem ou pelo menos ouvirem as discussões. Por isso mesmo que eu já disse desde ontem que estamos requerendo uma audiência pública. Por que pública? Onde todos vão falar, todos vão ouvir, e ninguém depois vai dizer que foi sindicato, que foi prefeito, que foi vereador, que foi A, que foi B. Já está pronto o requerimento para uma sessão pública. E aí, os que estão na iminência de perderem o emprego, perderem entre aspas, tem mais interesse do que o próprio presidente ou a presidente de um sindicato, que estão sendo acusados de que são responsáveis por isso. Eu não acredito que Lu seja maluco, muito menos Enilda, muito menos qualquer outro líder sindical, que fosse fechar acordo às escondidas com esse prefeito em termos de demissões de pessoas que, ao meu sentir, têm direitos adquiridos, previsto ainda não numa legislação, mas esse direito adquirido encontra respaldo sim na própria Carta Magna. Porquanto, senhor presidente, Vossa Excelência disse ao final, e eu concordo, que nesta casa não se deve tolir a palavra, principalmente dos vereadores. Eu entendo que nós, vereadores, devemos recuar, não de falar, mas se for o caso, senhor presidente, reduziremos o nosso prazo de 10 minutos para 5 cada e se estenda tanto quanto possível o tempo para que os representantes dos sindicatos falem aqui nessa casa. Essa é a minha opinião sob censura. Pela ordem, vereador Gurito. Alô. Senhor presidente, eu tenho certeza absoluta que não tem nada na pauta desta casa mais importante do que esse problema que aflige toda a cidade. Nada mais importante. Não existe. Eu queria que me mostrasse algo nessa pauta hoje. Então, eu mesmo sou o primeiro a abrir mão até dos meus 10 minutos, para que a gente possa ter mais tempo para debater esse problema, para discutir e buscar soluções para tirar dessa situação de constrangimento, de transtornos emocionais e psicológicos, o pai e a mãe de família que está todo dia sendo ameaçado pelas rádios, pelos jornais, enfim, que vai ser demitido do serviço público, inclusive perdendo, sem direito a nada, sair de mão vazia, tá certo? Sem direito a nada. Então, eu tenho certeza que não tem nada nessa pauta mais relevante do que essa aqui. Então, precisamos, concluindo, que precisamos oportunizar os líderes sindicais que nos representam, para que eles tenham uma palavra não apenas de 10 minutos. Eu tenho certeza que há consenso aqui da maioria em liberar o tempo para que eles possam falar por muito mais tempo e a gente criar esse debate que é a Casa do Povo. Muito obrigado. Requerimento do vereador Dero em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não. Até por uma questão
Vossa Excelência, ao meu ver, não fez requerimento. Vossa Excelência fez um pronunciamento de que acha que é interessante que... Agora, Vossa Excelência pode adaptar ao requerimento do vereador Dero, ou seja, pode proferir outro requerimento de que haja supressão do pequeno ou do grande expediente, como foi dito aí por muitos. Aí a mesa acata o requerimento. Senhor presidente, o requerimento de Vossa o Excelência. requerimento é no sentido de supressão. Vereadores vão falar de qualquer forma, vão perguntar aos líderes dos sindicatos. Então, o requerimento é no sentido de suprimir qualquer expediente hoje, até mesmo se tivesse ordem do dia. Tem ordem do dia. A ordem do dia não. Também, agora, se quiser. Tá entendendo? Requerimento do vereador Cosme Araújo em discussão no tocante à supressão do pequeno e do grande expediente. Em discussão, vereador Alisson. Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, o pequeno expediente já foi utilizado. O grande expediente oral. Repare, nós vamos ficar discutindo aqui. Eu achei interessante. O grande expediente oral. Já que a PPI e SINZEP estão garantidos com os 10 minutos que foi aprovado, eu acho que deve garantir logo a fala dos dois e garantir depois dos dois vereadores. Quem quiser falar, fala. Quem não quiser, não fala. Mas vereadores têm prestações de atos que tomaram nesse sentido e que precisam prestar conta. Então, sem prejuízo, fala primeiro os sindicatos e depois os vereadores abrem para quem quiser falar. O requerimento do vereador Cosme Araújo colocarei em votação. Em votação, o requerimento do vereador Cosme Araújo, que tem como objeto a supressão do grande expediente oral. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento no tocante à supressão. Pela ordem, vereador Cosme Araújo. Embaixo. Pela ordem. O discurso do vereador Alisson Mendonça teve como objeto deixar que os líderes sindicais falem só 10 minutos cada. A vontade popular é mais. E a vontade popular é a voz do povo. Eu quero que explique aos vereadores que votaram contra, que estão votando contra os líderes sindicais. Não estão votando contra a Cosme Araújo, que fez o requerimento, não. Não estão votando contra mim, não. Estão votando contra os senhores. Pela ordem, vereador Valmir Freitas. Senhor presidente, quero falar, mas o povo... Eu solicito atenção. O vereador quer fazer o pronunciamento e precisa da atenção de todos. Por gentileza. Senhor presidente, antes de iniciarmos a sessão, nós conversamos com os líderes sindicais. E 10 minutos, na verdade, foi conversado 10 minutos, 5 para cada um. Mas o vereador Dero pediu mais 10 minutos e nós demos mais 10 minutos, será 10 para cada um. O assunto que o sindicato vai tocar, vai explanar aqui, 10 minutos para cada um é suficiente. E o sindicato sabe qual é o tema e o assunto que ele vai informar aí a população presente. Então 20 minutos, 10 para cada um, é suficiente para que o povo entenda a mensagem dos sindicatos. Pela ordem, presidente. Presidente. Eu não posso. Olha, eu irei conceder ao vereador Dero e passarei para os oradores na condição dos 10 minutos, conforme aprovado. Porque já tem 20 minutos a discussão. Vereador Alisson. Senhor presidente, deixa eu falar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de maturidade, né? Eu acho que um assunto como esse que nós vamos tratar aqui, a gente precisa ter um espírito maduro. Eu acho que quem está aqui espera um pouco mais da gente. Eu ontem estive no Ministério Público Estadual, representando aqui a oposição, juntamente com o vereador Dero, juntamente com o presidente, e o vereador Magal e o vereador Roque.
que é que a gente queria naquele momento? Chamar o Ministério Público para acompanhar essa discussão, para defender os agentes públicos que estavam sendo alvo de um terrorismo, no meu entendimento, causado pelo prefeito. A promotora se sensibilizou e a gente dizia a ela da importância dela nesse processo, porque ela está descontaminada do conteúdo político. Ela não está nem do lado do sindicato, nem do lado do prefeito. Já nós temos o conteúdo político e estamos contaminados. Mas ela, sensível a isso, diz que gostaria de uma reunião com os vereadores e os sindicatos. Eu quero registrar, presidente, que essa iniciativa foi iniciativa de Vossa Excelência. Se não existe hoje diálogo entre os sindicatos e a prefeitura, que há muito não existe, foi daquela atitude que tivemos ontem, de ir até o Ministério Público, que nasceu a possibilidade de se conversar. Hoje pela manhã nós avançamos muito na conversa com a promotora, com o procurador e com o secretário de administração. O que é que eu quero aqui só assegurar? Eu quero que Nida, eu quero que Osman e Lu falem aqui. Eu estava nas rádios hoje, entrava o secretário, o assessor jurídico, o procurador jurídico, fazendo a defesa do prefeito, eu entrava atrás na rádio, desfazendo e desdizendo o que ele fazia, e assim foi de manhã, e assim foi o meio-dia. Então, senhor presidente, para não ficar, a gente precisa de maturidade, nós vamos avançar, para não ficar aqui imaginando que existe uma plateia que está contra ou a favor, porque os atos da gente é que provam o que é que a gente está fazendo nesse drama. Então, senhor presidente, eu acho que o Lu e o Osman deve falar aqui pelo tempo que for necessário, e tenha sido assim. A gente tem estabelecido 10 minutos e às vezes rende para 20, 30, 40, é o assunto do dia. É isso. Então é isso. Concedido. A gente não tá aqui olhando o espaço deles. Eu quero chamar o primeiro orador.